Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Produção de Texto para o 4º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios para casas devem ser feitos tendo como base aquilo que aprendemos aqui nas videoaulas, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa disciplina de produção de textos. Estamos encaminhando para o nosso fim do livro, mas ainda temos algumas matérias para aprender, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer a alguns alunos que enviaram para a gente vários exercícios. O primeiro foi o Guilherme, que enviou para a gente o exercício do Zac Power. Ele disse que o Zac vai ao espaço, chega ao planeta Mercúrio, de onde vai trazer uma porção de metal para construir um carro que voa. Nossa, que missão interessante! Eu gostaria muito que essa missão fosse real, hein? Imaginem, um carro que voa, todo mundo utilizando mini aviões por aí. Adorei, Gui! O Gui também mandou pra gente a tirinha dele. E olha só que desenho bonito, caprichado e bem colorido que ele fez. Guilherme, eu adorei receber a sua tira. Ficou muito, muito legal mesmo. O Guilherme também mandou pra gente este desenho da narrativa de ficção científica. Vários extraterrestres e uma nave espacial. Ficou muito legal, Gui. Eu estou adorando seus desenhos. Estão muito, muito legais mesmo. Parabéns! O Kelvin também mandou pra gente a criação do personagem dele. O personagem dele é um mito e ele usa uma armadura. Ele usa vários aparatos de ninjas e ele costuma ir para a cidade, para o espaço. Ele é um ninja espacial. Olha só que interessante. E ele não é o meio de transporte que ele utiliza são os tênis super velozes. Eu achei esse personagem muito interessante, Kelvin. Adorei conhecer o seu mito. Espero que você escreva histórias sobre ele e me deixe ler todas elas, porque eu fiquei muito interessada em todos esses poderes do seu herói. Bom, agora que já mostramos o exercício dos meninos, eu quero lembrar para vocês, turma, que vocês podem mandar para mim todas as atividades que vocês fazem, porque eu adoro receber essas atividades. Eu me sinto muito feliz em ver como vocês interagem com a minha aula, eu percebo também o envolvimento de vocês, percebo como estão fazendo os exercícios e eu gosto muito, tá bom? Então, por favor, mandem suas atividades para o colégio, que eu vou adorar ler, ver os desenhos e também colocar aqui na videoaula. Então, obrigado, meninos. Espero continuar recebendo as atividades de vocês. Vamos primeiro fazer a correção do para casa, que era um questionário, né, que eu tinha colocado no slide, e também as páginas 122 a 124. Vamos lá? Ponto de chegada, né? Então, vocês iam produzir a tirinha de humor, que foi essa que a gente recebeu ali do Guilherme. Então, os objetivos, né, vocês já sabem, então eu não vou ficar me detendo muito nessas partes, porque como era o para casa e vocês já fizeram, a gente só vai passar por eles e ir corrigindo as atividades que precisam de correção. Então, fazer o planejamento, fazer tudo certinho, né? E, com base no que discutiu com os colegas, imaginar a história em 4 cenas. Todas essas perguntas eram questões pessoais, né? Então, vocês iriam fazer de acordo com o planejamento de vocês. Então, não cabe aqui nenhum tipo de correção. E essas imaginações também são todas de vocês. O rascunho que vocês precisavam ter feito, a revisão e o texto final, que eu espero continuar recebendo, tá? Então, todo mundo, mandem para mim as suas tirinhas. E aqui, né, eu vou corrigir algumas atividades do questionário que são passíveis de correção. Algumas das perguntas tinham respostas pessoais, então eu não vou corrigir, tá bom? Vou dar apenas a minha opinião para a gente poder refletir sobre essas questões. E aqui, alguns deles eu posso colocar como uma correção. Não precisam apagar se estiver parecido para que fique perfeitamente igual. Não precisa estar igual, desde que seja o conteúdo correto. Vamos lá? 1. Explique com suas palavras o que é uma tirinha. A sugestão de resposta que é uma história curta, simples e em 3 ou 4 quadros. 2. Qual linguagem utilizamos ao escrever uma tirinha? Sugestão de resposta: utilizamos uma linguagem mais ligada à fala e com elementos não verbais também, né? Então, existem elementos verbais e não verbais, como aprendemos na última aula. Explique com suas palavras qual a importância da utilização de imagens na tirinha.
Então, a minha sugestão é: as imagens nos ajudam a compreender a tirinha e interpretar melhor o texto, né? Muitas vezes, somente lendo ali as palavras, a gente não consegue entender perfeitamente. Mas observando as expressões dos rostos, os movimentos que eles estão fazendo, a gente consegue compreender melhor. 4. Quais as principais características desse gênero? Sugestão: linguagem verbal e não verbal, uma história curta, com 3 ou 4 quadros, linguagem informal e vários outros que a gente também aprendeu na última aula. 5. A tirinha surgiu a partir de outro gênero. Qual é esse gênero? Sugestão de resposta: a tirinha surgiu dos quadrinhos nos Estados Unidos, nos jornais e nas revistas. 6. Em sua opinião, quais as principais diferenças entre o conto de assustar e a tirinha? Né? A sugestão é que o conto é um texto em prosa, ou seja, um texto que é escrito da primeira parte da linha até o final e durante toda uma página. E as tirinhas são ilustradas e em quadros. Essas tirinhas aqui eram todas respostas pessoais, né? Então a gente tem aí: por que o Armandinho está chateado? Porque ele errou na prova, né? Ele não gosta de tirar notas ruins. E aí, se vocês concordam com a resposta do Armandinho, também é uma resposta pessoal. A minha opinião é que nós precisamos dos dois, cada um de uma maneira. O ser humano precisa da água porque sem a água nós não sobrevivemos, né? Nós ficaríamos desidratados e acabaríamos ficando muito doentes. Mas para mim, o ser humano também precisa muito de amor. O amor entre os familiares, entre os amigos, né? É sempre muito importante termos amor. E o que diria o Armandinho para deixá-lo mais animado seria justamente isso, que ele não estava errado, mas que nas provas a gente precisa prestar mais atenção às matérias, né? Era uma prova de ciências, então faria mais sentido colocar a água, mas que o ser humano também precisa de amor, que ele está muito certo. Aqui nós temos, né, perguntando por que o Cebolinha teve a atitude de não brincar com a Mônica quando percebeu que ela estava triste. Também é uma resposta pessoal. A minha opinião é que ele é um bom amigo da Mônica. Ele é um menino levado, que ele adora pregar peças na Mônica, mas ele também gosta muito da amiga dele. E quando ele percebeu que ela não estava bem, ele preferiu deixar a brincadeira de lado e ir ajudar a amiga dele. Isso se chama amizade verdadeira. E aqui o da Mafalda, né? A pergunta é: por que ele acha que o mundo está dessa maneira? Porque existem vários Miguelitos. Como a gente viu pela tirinha, o Miguelito é um menino que não faz muita coisa. Ele fica ali esperando a vida passar e dar as coisas de presente para ele. Então o que acontece é que a Mafalda percebe que se um monte de pessoas forem iguais ao Miguelito, o nosso mundo está perdido, né? Porque para ela, né, para esse personagem, as pessoas precisam fazer algo, né? Se elas querem que algo mude, elas precisam ir lá e mudar. Então, respostas pessoais. Então agora nós vamos entrar no capítulo 2, que é regra do jogo, lá na página 125 e vamos até a página 129. Vamos ler vários textos, fazer algumas atividades juntas e no final da aula eu vou mostrar para vocês qual é o para casa para a nossa próxima aula, tá bom? Regra do jogo, capítulo 2, ponto de partida. Primeiro passo: você já brincou de amarelinha? Sabe como brincar? Na região sudeste do Brasil, as crianças brincam de amarelinha em caracol. Conheça essa brincadeira aprendendo suas regras. Brincadeiras do sudeste. Amarelinha em caracol. Como brincar? A diversão já começa na hora de desenhar no chão a amarelinha, em forma de caracol. Em seguida, as crianças se posicionam em fila. A primeira joga uma pedrinha no espaço marcado com o número 1. Ela deve saltar essa casa, cair na seguinte com um pé só e percorrer todas as outras pulando com esse mesmo pé. Quando chega ao centro, pode colocar os 2 pés no chão, dar meia volta e voltar pulando em um pé só. Em seguida, brinca o segundo da fila e assim por diante. Na próxima rodada, todos devem jogar a pedra no número 2. Quem pisa na linha ou na casinha em que está a pedra, sai do jogo. Se jogar a pedra no número errado, também sai. A brincadeira termina quando só houver uma criança. Eu adorava brincar de amarelinha quando era criança e eu já brinquei muito de amarelinha caracol. Era uma das minhas preferidas. Variações. Há no Brasil diversos tipos de amarelinha, desenhados com giz, tijolo, terra ou tinta. Os nomes variam dependendo do lugar. Amarelinha de caco, academia e macaca são alguns exemplos. Bom, aqui nós vamos fazer as atividades juntos, tá? Se vocês quiserem dar pause no vídeo, fazer as atividades e voltar depois, não tem problema. Mas
vamos lá fazendo essa atividade juntos. O texto é dividido em duas partes. Identifique o que consta em cada uma dessas partes. Na primeira parte e na segunda, vamos ler as diferentes maneiras de brincar de amarelinha no Brasil, as regras para brincar de amarelinha em caracol. Então, em primeiro lugar, nós temos as regras para brincar de amarelinha em caracol. E logo depois, as diferentes maneiras de brincar de amarelinha no Brasil. Então, a relação das colunas fica como B, A. A primeira frase como B e a segunda como A. Veja ao lado uma imagem de brincadeira de amarelinha tradicional. Qual é a diferença entre a brincadeira tradicional da amarelinha e a amarelinha em caracol? É o formato do desenho que é diferente, A amarelinha em caracol tem um formato de caracol. E uma outra diferença, não sei se vocês brincam de amarelinha, é que normalmente a amarelinha tradicional você pisa em, por exemplo, o número 1 com um pé, 2 e 3 com os dois, 4 com 1 e assim por diante. E na amarelinha em caracol, a gente utiliza somente um pé em todas as casas. Ela é um pouquinho mais difícil, mas também é muito divertida. O que se deve fazer inicialmente para brincar de amarelinha em caracol? Desenhar no chão a amarelinha em forma de caracol. Regras do jogo são textos que têm a função de nos instruir sobre a forma como um jogo ou uma brincadeira é praticado. Quando lemos as regras de um jogo, ficamos sabendo quantas pessoas podem jogar, que material é preciso, qual o objetivo do jogo, quem será o vencedor. Precisamos saber as regras do jogo para poder brincar. É sempre assim, A gente não pode brincar e ir inventando regras conforme estamos brincando. Precisamos saber todas as regras antes de começar a brincar. 4. Como as crianças devem se organizar para iniciar a brincadeira? Elas devem se posicionar em fila. É muito importante organização até na hora de brincar, Então, uma pessoa joga a pedra no número 1. Essa pedrinha tem que sair exatamente dentro do quadrinho, Porque se cair na linha ou fora, essa pessoa é eliminada. E aí, ela deve pular, pulando este quadrinho que está com a pedra. Você não pode pisar dentro dele. E depois, assim por diante. Então, começamos no 1, depois no 2, depois no 3, até chegar no número 10. Numere as ações que a primeira criança deve fazer na primeira rodada. Então, vamos ler as ações. Percorrer todas as casas pulando em um pé só. Quando chegar ao centro, colocar os 2 pés no chão e dar meia volta. Jogar uma pedrinha no espaço marcado com o número 1. Voltar pulando com um pé só. Saltar a casa com a pedrinha e cair na seguinte com um pé só. Então, a numeração vai ficar a seguinte. Número 1, jogar uma pedrinha no espaço marcado com o número 1. Número 2, saltar a casa com a pedrinha e cair na seguinte com um pé só. Número 3, percorrer todas as casas pulando em um pé só. Número 4, quando chegar ao centro, colocar os 2 pés no chão e dar meia volta. E número 5, voltar pulando com um pé só. Então, essa é a ordem que a primeira criança deve fazer na primeira rodada do nosso jogo de amarelinha caracol. 6. O que acontece depois que a primeira criança joga? As outras fazem o mesmo percurso. Lembrando que aquelas que não conseguem fazer ou que erram precisam sair do jogo. Porque quem vence é o último a jogar, o último a sair. Nas rodadas seguintes, como o jogo segue? As crianças vão jogando a pedra nas casas seguintes, então no 1, no 2, no 3, até chegar no 10. O que pode fazer o participante sair do jogo? Pisar na linha ou na casinha em que a pedra está. E também se jogar a pedra no número errado ou fora do número, 9. Quando terminará a brincadeira? Quando só houver uma criança. Mas, professora, e se a gente chegar no 10 e tiver ainda 20 crianças? A gente começa tudo de novo. 10. Quem será o vencedor do jogo? A criança que ficar por último. 11. Releia a segunda parte do texto e responda oralmente. Que outros tipos de amarelinha são citados? Amarelinha de caco, academia e macaca. Esses eu não conheço. Se vocês quiserem, podem pesquisar todos esses tipos de amarelinha. B. Você conhece outros nomes para o jogo da amarelinha? Essa é uma resposta pessoal de vocês, Eu não conheço. Sempre desde pequena eu escuto amarelinha. Mesmo que seja a caracol, sempre era amarelinha caracol. Então eu não conheço outros nomes. Se vocês conhecerem, coloquem aí e me mandem uma foto que eu quero aprender esses nomes, tá bom? 12. Na sua opinião, o texto lido explica com clareza o jogo da amarelinha? Você acha que faltou alguma informação? Qual?
Então essa é uma resposta pessoal. Se vocês acharam que faltou uma informação, coloquem aí pra gente ficar sabendo que vocês acham que talvez essas regras do jogo fiquem até melhores com as sugestões de vocês. Segundo passo, vamos conhecer um jogo divertido chamado taco. Ele surgiu por causa de um esporte, o beisebol. Leia o texto. Não sabemos a data precisa do surgimento do jogo do taco. O certo é que foi trazido para o nosso país pelos imigrantes americanos que jogavam beisebol, e dele surgiu, como uma metamorfose, o jogo do taco. Materiais: madeira, bola de borracha e tinta. Confecção: corte 2 pedaços de madeira de 60 centímetros e afine uma das extremidades, por onde o jogador irá segurar o taco. Lixe bem para evitar que lascas de madeira machuquem as mãos dos jogadores. A outra extremidade tem que ser mais grossa para rebater a bola. Pinte os tacos com cores variadas. Modo de jogar: antes de começar o jogo, os jogadores desenham no chão 2 círculos com diâmetro aproximado de 1 metro, que são as chamadas celas, a uma distância de mais ou menos 20 metros. Nelas, colocam uma lata de refrigerante em 3 pedaços de pau, formando uma casinha. Tirando no par ou ímpar, decide-se qual dupla inicia o jogo com os tacos. Um dos jogadores, que está com a bolinha, mira a lata e faz o arremesso. O jogador oponente deve defendê-la, usando apenas o taco, rebatendo a bola o mais longe possível. Enquanto quem lançou a bola corre para buscá-la, a dupla com o taco troca de lugar. A cada passagem, batem os tacos no ar, e isso vale 1 ponto. O taco muda de mãos em uma das seguintes situações: se a casinha for derrubada, se o jogador que estiver com o taco deixá-lo para fora da cela e for tocado pelo jogador com a bolinha, se ao tentar rebater uma bola, esta, após tocar o taco, for para trás da casinha protegida pelo jogador que tentou a rebatida, por 3 vezes, se após uma rebatida, um dos jogadores da dupla que está lançando a bola conseguir recuperá-la ainda no ar, isto é, antes que ela toque o chão. Finalmente, se um dos jogadores que está em um taco derrubar a casinha que tem a obrigação de defender. O jogo termina quando se atinge o número de pontos combinados, então precisa combinar antes. E no último ponto, os tacos devem ser colocados em forma de cruz no meio do caminho entre as 2 celas. É um jogo um pouco complicado. Quando eu era criança, os meus primos gostavam muito. Eu não gostava muito desse jogo, eu gostava de assistir, porque assistir também era muito divertido. E vocês, já brincaram de taco? Então aqui nós temos o glossário, tá? Se vocês tiverem alguma palavra que vocês não sabem o significado, vocês podem olhar aí. O para casa de vocês é o seguinte: fazer a página 130 e 131, as 11 questões que são relativas a esse texto que acabamos de ler. A página 132 e 133, que é a nossa produção, né? Então, o planejamento, o rascunho, a revisão e a produção final, como vocês já conhecem, totalizando aí 14 questões que vocês vão tirar de letra, porque tá bem tranquilo para fazer. Leiam bastante o planejamento, o rascunho e a revisão antes de fazer a produção final, tá bom? E, por favor, meninos, não se esqueçam de responder tudo isso no livro, tá? Fazer todas as produções e de me mandar todas as fotografias, tá bom? Se vocês animarem, vocês podem até mesmo brincar de uma amarelinha caracol. O que vocês acham? Se vocês brincarem, tirem uma fotografia e mandem pra mim, tudo bem? Bom, nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.